Hoje vamos falar um pouco sobre visão, né? Vamos ver como funciona o olho humano. Então nós temos aqui uma foto tirada da Wikipedia que mostra o olho do krill antártico, né? Que é um pequeno crustáceo, assim como alguns insetos, né? É um olho que consiste, né, de vários sensores, né, com várias lentes individuais, né, produzindo baixa resolução, né, comparativamente, né, cada um deles isoladamente. Então a gente vê que na natureza, né, existem vários tipos de olhos. Então tem esse aí, né, que tipo desse krill, olhos dos insetos desse tipo. Tem outros, por exemplo, o camaleão, né, ele tem olho que tem globos oculares que giram independentemente, né. Os olhos, por exemplo, tem animais que têm olhos que têm visão estéreo, outros com pouca visão estéreo. Então, por exemplo, o cavalo, né, tem uma pouca visão estéreo, mas tem uma ampla visão, porque cada olho, né, está de um lado. E já animais como o ser humano, cachorros, gatos, né, tem uma melhor visão estéreo, né, que os olhos estão voltados para frente, né, propiciando assim então uma melhor visão estéreo. Então, de forma geral, a gente vê que animais que são presas, né, têm olhos, cada olho voltado para um lado para poder ter um melhor campo de visão, e animais que são predadores, né, têm os olhos voltados para frente para poder ter uma melhor noção de profundidade. Então, como a gente já falou também na outra aula, o olho do polvo, por exemplo, né, ele evoluiu de uma forma independente dos demais animais, e aí o circuito neural dele, né, está do lado oposto da retina, não fazendo sombra sobre, né, a luz que vai incidir na retina, né. E aqui a gente tem uma imagem, né, do olho humano, esquemáticozinho também tirado da Wikipedia. Está mostrando ali a córnea, né, a lente, até o globo ocular, né, que é preenchido aí pelo humor vítreo. E aqui embaixo, né, a retina, e a retina é onde vão estar, né, as células fotossensíveis, né, os cones e os bastonetes. Né, as células fotossensíveis, elas vão estar ligadas aos neurônios, né, que vão levar a informação até o cérebro, né, e para isso e esses neurônios eles se juntam, né, formando o nervo óptico aqui, né. Então junto formando um nervo óptico saindo aqui dessa região. Então exatamente nessa região é o que é chamado o ponto cego do olho. Então ele é o ponto cego justamente porque nessa região não temos células fotossensíveis, não temos cones bastonetes, que é onde a junção, né, para formar o nervo óptico. Então a gente já vê que a densidade dessas células, cones e bastonetes, varia ao longo da retina. Então a gente tem uma região aqui que é chamada de fóvea, que é exatamente, né, onde a imagem é formada quando a gente está olhando fixamente para algum objeto. Então, ao olhar fixamente para um objeto, a imagem dele será formada na região da fóvea, que é a região onde a gente tem a melhor visão, que é onde tem a maior densidade de células fotossensíveis ali. E é onde também tem a maior densidade de cones, e então menor densidade de bastonetes. À medida que a gente vai afastando da fóvea, a densidade de células vai diminuindo. Então, tanto para um lado quanto para o outro, afastando, a densidade de células vai diminuindo, e aí na visão periférica a gente vai tendo então cada vez menos células. E é por ter menos células na visão periférica que quando uma pessoa tem glaucoma, né, então glaucoma é um aumento, né, de produção do humor vítreo, vai aumentando a pressão intraocular, e com o aumento da pressão as células começam a morrer. Então quando a pessoa tem glaucoma, o que ela vai experienciar vai ser uma perda da visão periférica, e casos mais severos vai começando a perder mais ainda, vai perdendo mais e mais a visão, mas começando pela região periférica, porque justamente, né, tem a menor densidade de células, né? Então a gente vai, né,
essas células vão morrendo e são poucas células, a densidade é menor na região periférica, então vai perdendo gradualmente a visão periférica. Aqui nessa imagem mostrando aqui as camadas da retina, então mostrando aqui a luz incidente, né? E mostrando que até chegar nas células, né, que realmente fazem a visão, né, os cones e bastonetes, existem ali camadas por cima, né, células bipolares, ganglionares, fazendo uma certa sombra sobre as células fotossensíveis, os cones e bastonetes. Então os bastonetes, né, têm esse nome por causa desse formato de bastão, e os cones por causa do formato de cones. E esse gráfico aí mostra a distribuição dos receptores, cones e bastonetes, ao longo da retina. Então a gente vê aqui na região da fóvea, que a gente falou, onde tem maior densidade. Então tem uma grande densidade dos cones, então tem esse pico grandão aqui, muitos cones, e aí tem poucos bastonetes, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, como a gente tem muitos cones nessa região, não sobra espaço para ter bastonetes. E à medida que a gente vai afastando dessa região da fóvea, vai diminuindo, né? Diminui drasticamente a densidade de cones, né? E a gente passa a ter mais bastonetes. Então, o que a gente, né, conclui, né, que nossa visão central a gente vê melhor, né, colorido, e na visão periférica a gente não consegue distinguir muito cores, né, que a gente não tem cones, tem só bastonetes praticamente. Então nossa visão periférica é ruim para distinguir cores. Então a gente a princípio acha, não parece que isso não ocorre, mas a gente acha que vê tudo colorido. Mas se fizer um teste, né, pegar um lápis de cor sem, né, alguém te dá um lápis de cor sem você saber que cor que é, e você trouxer esse lápis para sua visão periférica, você vai notar que há uma dificuldade em acertar qual é a cor do lápis. E nesse gráfico também mostra ali, né, o ponto cego, né? Então aqui no ponto cego a gente não tem, né, células nenhuma célula fotossensível, nenhum receptor. Então realmente, né, é o ponto cego. Bem, esse aqui é uma figura que a gente pode utilizar para fazer o teste do ponto cego. Então, por exemplo, se você fechar o olho direito, ou olhar com o olho esquerdo para a estrela e aproximando da tela, vai chegar a uma determinada distância que o quadrado some. E a mesma coisa se você fizer o contrário, olhando para o quadrado. Então, num caso você acha o ponto cego do olho de um olho e no outro do outro. Então a gente não vê, né, esse buraco, né, na nossa visão, porque o nosso cérebro ele engana a gente, né? Então ele cria, né, um padrão de preenchimento, né, baseado no contexto, né, para preencher a informação que está faltando. E isso ocorre, né, em várias coisas na percepção, não só na visão, mas também na audição, né, várias coisas. Quando existem lacunas, né, o nosso cérebro preenche elas para a gente. Então aqui algumas características do olho, né? O tamanho ali da abertura da lente, né? O número aproximado aí de bastonetes cones, a gente falou da fóvea, né? O olho ele faz esses chamados movimentos sacádicos, que é o que está representado aqui nessa figura. Então quando você está olhando fixamente para a foto dessa pessoa, você, na verdade, o seu olho está fazendo pequenas movimentações, né, pequenos pulos involuntários ou subconscientes, né, de forma que você vai percorrendo essa imagem e o que a gente vê na figura da direita é a trajetória do olho, né, para onde a pessoa está olhando. Então, usando um aparelho de rastreamento do movimento do olho, a gente consegue identificar para onde que a pessoa está olhando ao longo do tempo. Né, mesmo quando a pessoa olhando fixamente para a foto, o olho dela está fazendo esses movimentos e a gente vê que existe uma tendência em visitar certas regiões, né, no caso de um rosto humano, né, seria as regiões dos olhos, da boca e nariz. Né? E como a gente mostrou aqui nessa figura, né, existem essas camadas ali, né, fazendo
sombras ali, né, sobre as células fotossensíveis, né? Então a gente, na verdade, deveria ver alguma penumbra, alguma coisa sobre, né, sobre tudo, né? Já que essas células estão ali fazendo sombra, né? Então é pelo fenômeno de inibição sensorial que a gente não percebe esse estímulo comum, né? Essa sombra comum que está sendo feita em toda a região, em toda a visão. Então esse fenômeno de inibição sensorial ele existe também, né, em outras, na percepção também de tato, né, de audição, etc, né? E além disso, né, a gente consegue, né, ter uma grande extensão, né, de níveis de luminosidade, né, variando uma ordem de 9 a 10 ordens de magnitude, é uma extensão bem grande, né? Então até por isso que quando a gente faz medida, né, a medida de luminosidade a gente usa uma escala logarítmica, e a nossa visão também, né, ela se adapta também às condições de iluminação. Aqui a gente tem, né, um gráfico mostrando a resposta dos cones e bastonetes, né? Então aqui tem a absorbância das células fotossensíveis, né, em função do comprimento de onda. Então a gente tem aqui, né, a curva de absorbância para o azul, né, do cone azul, né, aqui do bastonete, né, o cone verde e o cone vermelho. Né, mas na verdade é que aqui essas curvas são normalizadas, né, então a curva do verde ela é bem maior, né, depois a curva do vermelho e a curva do azul é pequenininha. Né, se a gente não fizer essa normalização, a gente vê que o verde tem uma, né, bem mais proeminente que os demais, né? Então, quando a gente falou da aquisição de imagens, né, a gente falou sobre isso, sobre esse aspecto. Depois o segundo seria o vermelho e por último o azul. Então, dependendo do comprimento de onda incidente nas células fotossensíveis, né, isso vai gerar uma determinada descarga neuronal nos neurônios conectados a elas. Então a intensidade desses disparos dos neurônios, né, vai estar ligado à ativação dessas células, né, que vai depender também então das características de absorbância de cada uma delas e do espectro da luz incidente. Então a estimulação sobre essas células, né, a estimulação por um estímulo luminoso com determinada característica vai gerar uma determinada intensidade de disparos e que isso vai ser percebido como cor. Então foi isso que a gente falou numa outra aula, né? A gente pode ter um determinado estímulo com um comprimento de onda fixo, puro, e gerar uma determinada estimulação nesses receptores, ou a gente pode ter também, né, uma composição diferente gerando a mesma estimulação. E o que importa é que se gerar a mesma estimulação, vai ser percebido como a mesma cor, que é o que a gente falou, metamerismo. A resolução da nossa visão, né, a resolução espacial, é chamada de acuidade, que é representada, né, especificada, né, em ângulo, né, ciclos por ângulo. Então, quantos ciclos a gente consegue distinguir, perceber por um determinado ângulo. Então, por exemplo, em uma distância de 50 centímetros, né? Então supõe-se essa distância D aqui for 50 centímetros, 1 milímetro, então seria esse 1 milímetro aqui, esse S, representa um ângulo de pouco mais de 1/10 de grau. Então esse V ali, esse ângulo aqui seria mais ou menos ali 1/10 de grau. Aí o limite superior, né, para divisão mais refinada do visível do olho humano, é de aproximadamente 50 ciclos por grau. Ou seja, 5 ciclos nos mesmos 1 milímetro descritos. Né? Então, se a gente tiver um objeto a 50 centímetros de distância, né, então, numa extensão de 1 milímetro nesse objeto, a 50 centímetros de distância, a gente consegue perceber até 5 ciclos. É claro que isso é uma média, né? Varia de pessoa para pessoa. Então, conhecendo a acuidade visual média, a gente pode também, por exemplo, saber qual que é a resolução que a gente precisa ter no monitor ou num smartphone,
né, para poder qual que é a resolução máxima que vai ser percebida, né? Será que vale a pena eu, né, fazer uma tela de um smartphone com uma resolução maior do que um determinado valor? Ou será que isso será percebido? Então, conhecendo a acuidade visual média do ser humano, né, a gente pode fazer essa verificação, né? Claro que depende da distância, né, mas geralmente a gente usa um smartphone ou um computador a uma determinada distância, né? O smartphone é geralmente mais próximo, né, do que um computador, então por isso que as telas dos smartphones hoje em dia têm uma, né, resolução maior do que as telas de computador. Então, um pouco sobre esse assunto aí, tem esse vídeo aqui interessante e uma tirinha aqui do XKCD. Então, existem vários fenômenos perceptivos aí sobre a visão. A gente não vai falar de tudo, né? Vai falar, dar alguns poucos exemplos, né, sobre essas características e fenômenos da percepção. Vamos falar aqui agora do relação de contraste e frequência espacial. Então, a gente vê nesse gráfico ali, né, que a relação entre o contraste, né, percebido, né, sensitividade para contraste, e a frequência espacial. Então, se a gente tem uma frequência espacial baixa, né, a gente tem uma sensitividade maior para o contraste. Ela aumenta um pouco mais quando a gente aumenta a frequência, né, então chega aqui num pico, e depois aumentando a frequência, ela vai caindo abruptamente. Então, o que está mostrando aqui nessas três figuras, né, essa e essa. A gente está aumentando, né, a frequência espacial, e a gente vê ali que a nossa percepção de contraste vai diminuindo. Então a gente consegue ver melhor os degradês, né? Mas na hora que a gente aumenta muito a frequência espacial, né, os degradês vão sumindo. Então a gente pode concluir, né, usando essa informação, que se a gente aumenta, né, uma imagem, né, aumentar a imagem não quer dizer que vai nos levar a uma melhor distinguibilidade, né, de pequenos detalhes, né? A gente vai chegar uma hora que isso vai, na verdade, diminuindo a nossa capacidade de perceber detalhes, né? Então isso é um erro comum, né, em quem trabalha em microscopia. Se você aumenta demais a imagem, você perde a capacidade de distinguir alguns detalhes. Esse exemplo aqui é comparando aqui as diferenças de brilhos, né? Então a gente vê três figuras ABC, onde nas três figuras a gente tem um quadrado na esquerda e um quadrado na direita com o mesmo tom de cinza. Então esse quadrado, né, tem o mesmo tom de cinza que esse e o mesmo que esse. Então a gente olhando assim, não parece que pode parecer que vocês estão sendo enganados, né? Mas depois vocês podem pegar as transparências, né, e verificar a cor de cada um dos quadrados. Então a gente vê que quando existe uma separação entre eles, né, a gente não consegue distinguir, né, o brilho, a diferença entre eles. Já no caso B, a gente juntou os dois, mas a gente colocou uma transição suave de um para o outro. Então fica mais difícil ali também perceber que existem dois tons de cinza. Já no último, a gente tem uma transição abrupta e aí a gente consegue ver claramente, né, os dois tons de cinza. Um outro fenômeno perceptivo interessante são as bandas de mar. Então a gente tem um tom de cinza e o degradê, né, de um tom para o outro. Então essa figura aqui mostrando o que é. A gente tem um tom de cinza num determinado nível, né, esse cinza aqui da esquerda, e depois um outro tom de cinza aqui, né, num outro nível. E de um para o outro a gente tem um degradê, então uma variação contínua. Só que se a gente olhar para essa figura, o que a gente observa não é isso, né? O que a gente está observando é esse de baixo. A gente observa esse pico, né? Aqui, esse pico aqui, né? Fazendo um pico aqui, um cinza mais claro aqui e um cinza mais escuro aqui, né? E esse pico na verdade não existe, né? Então esse é um fenômeno perceptivo. Esse desenho também é interessante, é o espiral de Fraser, né? Que na verdade não é um espiral. Se a gente pegar um ponto aqui, vou colocar outra cor, né, e for seguindo ao longo desse espiral, a gente vai ver que na verdade
Isso é um círculo, não é uma espiral. Então aqui tem um link aqui no Wikipedia, né? Quem quiser ver outras ilusões ópticas, né? Outros fenômenos desses, dá uma olhada aqui. Né? Tem os textos, né? Sobre Gestalt também, que são interessantes. E outra leitura recomendada é esse capítulo do livro do Russell. Então tá o link, né? O livro tá, pelo menos esse capítulo está disponível no Google Books, né? Então quem quiser ler é só acessar o link. E tem também uma sequência de vídeos bem interessante, mais completa, sobre visão nas videoaulas do Khan Academy.